No Brasil, poucas cidades carregam um passado tão profundamente ligado à luta operária quanto Santos. Onde o mar encontra a terra, nascia também um dos movimentos trabalhistas mais pioneiros do país. O maior porto exportador de café do mundo pulsava graças a milhares de braços anônimos, que moviam riquezas colossais enquanto viviam sem direitos. Ali, o 1º de maio germinava como semente de revolta. Foi nesse ambiente que Santos se transformou em um dos polos operários mais organizados e combativos do Brasil. Muito antes de outros centros urbanos, trabalhadores criaram associações, ligas e sindicatos para exigir condições dignas. Em 1900, empregados da São Paulo Railway pararam por melhores salários e proteção contra demissões, enfrentando repressão e prisões. Em 1904, a Internacional União dos Operários liderou uma greve de 27 dias contra a Companhia Docas, um movimento que arrastou diversos sindicatos, mas terminou com centenas de detidos. Em 1905, uma nova paralisação convocada pela Sociedade Internacional União Operária levou estivadores, carroceiros, garis, padarias, barbearias e serviços urbanos a pararem de forma sincronizada. Santos se tornou um dos mais intensos focos da agitação trabalhista do país. Em 1906, o primeiro Congresso Operário do Brasil consolidou uma bandeira nacional, a Jornada de 8 horas. Pela primeira vez, a classe trabalhadora transformava exaustão em pauta e pauta em manifesto. No ano seguinte, pedreiros e gráficos de São Paulo conquistaram oficialmente o direito às 8 horas. Pequenas vitórias, mas simbolicamente gigantes. Mas seria em 1917 que o país inteiro sentiria a força dessa transformação, com a morte do jovem operário José Martínez. A comoção virou indignação, a indignação, coragem, e a coragem, greve. Fábricas pararam em efeito dominó. Mulheres, adolescentes, metalúrgicos, tecelões, gráficos, todos marchavam exigindo dignidade. A revolta logo transbordou fronteiras. Pelos trilhos, pelas cartas e pelos sussurros, a notícia desceu a serra e ecoou em Santos. Para dar forma ao movimento, em 9 de julho de 1917, nasceu o Comitê de Defesa Proletária, reunindo líderes sindicais, anarquistas e socialistas. A repressão foi brutal, ao menos 200 mortos. Entre eles, o sapateiro espanhol José Jiménez, cuja morte gerou tamanha comoção que milhares acompanharam seu cortejo até o cemitério. Em 12 de julho, São Paulo amanheceu paralisada.
Fábricas, comércios, bondes, transportes, tudo parado. A greve cruzava a cidade como um silêncio ensurdecedor, e sua força, ecoando por Santos e por todo o país, deixaria marcas profundas na história das lutas do 1º de maio no Brasil. Trabalhadores do Brasil, depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. Getúlio Vargas surge no poder em 1930, em meio a uma nação que começava a se industrializar e se reorganizar. Em 1933, ele institui oficialmente o 1º de maio como feriado nacional, trazendo o trabalhador para o centro do olhar do Estado. Era a primeira vez que o Brasil reconhecia o Dia do Trabalhador com tal importância simbólica. Sob o seu governo, nasce a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em 1943, que reuniu direitos básicos como salário mínimo, regulamentação da jornada, férias remuneradas e proteção à mulher. Essa legislação foi um marco desenhada para controlar e organizar o movimento sindical, fortalecendo um modelo corporativista em que o Estado era árbitro e mediador entre patrões e trabalhadores. O 1º de maio ganhou, assim, um caráter oficial, ritualizado, onde o governo apresentava sua proteção aos trabalhadores, garantindo direitos, mas também limitando sua autonomia sindical. Vargas conseguiu incorporar o movimento operário na estrutura estatal, reafirmando sua imagem como o pai dos pobres, mas também controlando as forças sociais numa época de autoritarismo. E juntos havemos de reconstruir um Brasil melhor, onde haja mais segurança econômica, mais justiça social, melhores padrões de vida e um clima novo de segurança e bem-estar para esse bom e generoso povo brasileiro. Enquanto o modelo de Vargas controlava o movimento sindical pelo Estado, Lula organizava trabalhadores na base, enfrentando repressão policial e censura. O 1º de maio deixa de ser uma data oficial para se tornar um dia de mobilização, manifestações e reivindicações reais. É o momento de dar voz aos trabalhadores que sofrem com o desemprego, o arroxo salarial e a precarização. Nos anos 2000, já eleito presidente da República, Lula retoma o espírito de luta e o diálogo com os trabalhadores. Em seus discursos no 1º de maio, reforça a importância da classe trabalhadora para a transformação social, destaca conquistas como a valorização do salário mínimo e políticas de inclusão social, e reforça o compromisso com os direitos dos trabalhadores. A passagem de Vargas a Lula pelo 1º de maio é também um relato de uma transformação política do país, de um modelo autoritário e corporativista para um movimento plural e democrático, que nasce da base operária e conquista espaço no centro do poder. O 1º de maio permanece como símbolo da grande força da classe trabalhadora brasileira, dentro e fora das máquinas, nas cidades e no campo, sobrevivendo às mudanças de regime e às crises econômicas, mas sempre buscando seus direitos, sua voz e sua dignidade. Não podemos deixar que muitas pessoas dêem orientação, porque o que a gente percebe é que começa a haver confusão na cabeça de cada um. Então, a gente volta a assumir o comando desse movimento, para que não aconteça as pauladas que aconteceram ontem em cima de trabalhadores e até de mulheres de trabalhadores. Todos vocês sabem o que fazer.
Nós fizemos 10 dias consecutivos. 10 dias. Ninguém pode ter esquecido isso. Existe um trabalho a ser feito nos bairros, existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus, e o que é mais importante, ninguém ia à porta da fábrica. A data também serve como lembrete de que direitos e a manutenção deles não caem do céu. Eles são fruto de luta, organização e solidariedade entre trabalhadores do mundo todo. Ao longo do tempo, porém, o significado do Dia do Trabalho foi se enfraquecendo. Ao invés de debates sobre direitos, o 1º de maio passou a ser lembrado principalmente por shows, feriado ou promoções. A memória das lutas e sacrifícios que deram origem à data se diluiu, como se o trabalho fosse apenas uma rotina inevitável e não um espaço de reivindicação e dignidade. Esse esvaziamento ocorre justamente em um momento de precarização crescente do trabalho. Vínculos frágeis, jornadas instáveis, renda imprevisível e a falta de proteção social passaram a fazer parte do cotidiano de milhões de pessoas. A lógica do cada um por si se tornou comum, enquanto formas tradicionais de organização se enfraquecem. Lembrar o 1º de maio, a história do Porto de Santos e as lutas que moldaram o mundo do trabalho é, portanto, um convite. O de recuperar o sentido coletivo dessa data e refletir sobre como garantir, hoje, trabalho digno para todos.